Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Galerinha, vamos conferir o slide, conferir qual é o tema da nossa aula de hoje, certo? Creio que o slide já está aparecendo aí para vocês e o tema é justamente este, relação de causa e consequência em romances. A gente vai focar nisso daí. Causa e consequência. Belezinha? Tudo tranquilo? Vamos para frente. Nosso conteúdo. Resumindo, né, o tema, a gente observando ele no conteúdo, a gente vai falar de sintaxe, certo? Nós vamos falar de sintaxe, essa é a pronúncia, sintaxe. Ok? Talvez vocês achem assim diferente, sintaxe. No nosso currículo a gente não fala muito, né, nessas palavras assim, talvez de nomenclaturas. Ou não, né? Vocês com os professores de vocês tenham certeza que eles já falaram disso alguma vez. E depois nós vamos observar as conjunções de causa e consequência, que é a parte principal, né? Nós vamos observar isso aqui, causa e consequência, a parte principal da nossa aula de hoje. Belezinha? Então vamos para frente. Aqui um meme, né? Aqui é antigo, esse meme muito antigo, acho que talvez vocês nem conheçam ele. Enfim, aqui, né, justamente numa conversa no Facebook, a pessoa, né, chamou a atenção desta outra. Por quê? Porque ela tem um nome curioso, né? Luzinete, certo? Luzinete. É como se fosse, olha só, a gente está com mais ou menos um mês e meio que a gente estudou esse assunto, né, de composição. É como se fosse uma composição, né, o nome dela, entre duas palavras, certo? Como se fosse, mas não é não, aqui é outra coisa. Ok? Então o nome dela, Luzinete, chamou a atenção. E aí a pessoa foi lá e conversou com ela. Olá, Luzinete. Como eu vi seu nome, me lembrei de pagar duas contas. Obrigado. Olha aí, ela agradece a Luzinete, né? Por quê? Porque o nome da Luzinete chamou a atenção dela para duas contas que ela tem que pagar, dois boletos, né, mensais. São duas contas que nunca acabam, né? Todo mês a gente tem que pagar, né? A conta de luz e a conta da internet, né? Que a internet a gente reduz, né, para net, ok? E aí é por isso, né, por meio do nome da Luzinete, ela lembrou, né, das duas contas, certo? Essa pessoa. E veja só que ela diz o seguinte: como vi seu nome, ou seja, a partir do seu nome, né, que ela viu, aí ela se lembrou de pagar duas contas. O nome da Luzinete, né, trouxe à memória dela as duas contas, certo? É mais ou menos de efeito lógico assim que a gente vai falar hoje, principalmente de causa e consequência. Porém, né, é importante a gente ir para alguns conceitos, certo? Vamos aqui para alguns conceitos. O primeiro deles é de sintaxe. Se você já ouviu falar de sintaxe, ótimo. Aqui a gente reforça. Se você nunca ouviu falar de sintaxe, não se assuste. Não é bicho de sete cabeças. Coisinha fácil, tranquila. A sintaxe é uma área, né, de estudo da gramática, certo? É um estudo da gramática que foca na combinação das palavras e suas funções para a formulação de uma frase. Como assim, professor? Quer dizer que a partir do momento que eu combino palavras e formulo uma frase, aí é a sintaxe. Justamente. Quando a gente estuda, né, essa combinação das palavras todas, né, para formar uma frase, a gente está estudando sintaxe. Quando você estuda sujeito, verbo, predicado, sintaxe. Objeto direto, objeto indireto, sintaxe. Certo? Enfim, vários outros conteúdos também que fazem parte da sintaxe. No entanto, a gente não vai ficar aqui focado nessas funções, né? Sujeito, verbo, predicado, objeto direto, objeto indireto. Não, a gente não vai ficar olhando essas funções, não. Nós vamos observar que na sintaxe, muitas vezes é preciso uma combinação lógica também, certo? Ou seja, o que é o lógico? Aquilo que faz sentido, certo? Eu posso ter uma frase que eu inverta ela, mas às vezes eu posso ter uma frase também que eu não possa inverter ela, eu não posso mudar a organização dela, certo? Por exemplo, se eu digo que cheguei em algum lugar e sentei, né? Cheguei a algum lugar e sentei, essa é a ordem. Primeiro eu cheguei, depois eu sentei, ok? Essa ordem ela não pode ser alterada nesse caso, certo? Eu não posso dizer sentei
que cheguei a algum lugar. Fica meio assim, fora do padrão, né? Fora de um raciocínio lógico que você pode ter, certo? Outras frases, elas já aceitam, né, a mudança. Você pode dizer, alugam-se bicicletas, bicicletas são alugadas, da forma que você quiser dizer, certo? Alugam-se bicicletas, bicicletas são alugadas. Dá na mesma coisa, você mudou aí a ordem, mas dá na mesma coisa, certo? No entanto, em alguns momentos, não dá na mesma coisa. É o caso desse exemplo aqui, né? Dessa frase famosa da área da ciência, né? Das ciências da natureza, principalmente. O homem nasce, cresce, amadurece, se reproduz, envelhece e morre. Ok? Nós temos aí toda uma combinação entre várias orações, mas essa combinação ela tem que ser lógica também, ela tem que seguir o ciclo da vida humana. Ok? Eu não posso começar pelo o homem morre, né? É até meio trágico. Ok? E o homem, para ele morrer, ele precisa nascer. Não tem como ele morrer sem ter nascido. Ok? Então nós observamos isso. O homem nasce, e aí depois ele cresce, amadurece, se reproduz, envelhece e morre. Então é o ciclo da vida humana. Ah, professor, mas não, rapaz, professor, não é comigo não, né? Desse jeito já tem coisa aí que eu já queimei a etapa, hein? Calma, rapaz, a gente vai falar disso não, deixa isso aí quieto. Aí é com vocês se resolvem nisso daí, certo? Então, gente, o que a gente observa? Que geralmente entre as frases, a gente não só combina elas, certo? Aleatoriamente ou pelas funções de cada palavra, mas também pelo efeito lógico que elas produzem. Entre as frases há um efeito lógico entre elas, certo? Há um raciocínio lógico, que se você muda esse raciocínio lógico delas, certo? Você pode terminar perdendo o sentido da sua frase, do seu texto até. Você precisa seguir esse efeito lógico que as frases têm. Muitas vezes bem ordenado. Outras vezes dá até para você inverter a frase. Mas mesmo assim, entre uma frase e outra, você observa que elas guardam um efeito lógico. Certo? Vamos aqui para alguns efeitos lógicos que a gente pode observar, né? Sim, é claro também que vocês vão ver que tem algumas funções aí sintáticas, mas a gente vai olhar mais para o efeito lógico. Olha só, veja na frase 1. Aqui, exemplo. Eu vou até colocar aqui umzinho, né? Falei frase 1, então vamos colocar aqui um na frente. Frase 1. Exemplo. Se chover, as ruas vão alagar. Ok? Veja só que aqui foi tudo colocado de maneira corretinha. Veja, a colocação aqui desse se, ele expressa uma condição. Então, eu vou ter que manter essa linha, né, de raciocínio. Se algum evento acontecer, né, no caso, se chover, outro evento pode acontecer. No caso, as ruas vão alagar. Certo? Veja que qualquer coisinha que eu mexer aqui, eu posso desestruturar o sentido desta frase. O próprio se eu tirar ele aqui, ó, se, e se eu colocar o porém chover, as ruas vão alagar. Perdeu a coesão. E se perdeu a coesão, perdeu muitas vezes também o sentido. Foi o caso aqui, certo? Então, se chover, as ruas vão alagar. Essa é a forma correta. Até, gente, vocês podem observar, até muitas vezes o verbo. Veja que muitas vezes o verbo aqui, esse segundo verbo, né, ele vai ter que estar no futuro. Porque é uma condição para que outra possa acontecer. Ou seja, uma condição vem primeiro para a outra que vem consecutivamente. Certo? Outra que vem sucessivamente, melhor dizendo. Ou seja, uma condição para que outra aconteça logo, né? Então, se chover, as ruas alagaram. Eu posso dizer assim? Não, não posso. Certo? Como assim, professor? Nem choveu ainda, você já está dizendo que as ruas alagaram. Como é que isso está acontecendo? Não é que... Só se quebrou um cano na rua, alguma coisa. Mas haja água, né? Quebrar um cano na rua para alagar a rua toda. Muita água, hein? Então veja só que aqui a gente percebe esse efeito lógico, né? E o se, ele é essencial nisso aí também, né? A colocação desse se.
tudo aqui está em ordem, gente. Tudo aqui está no seu lugarzinho certo. Eu posso também ter de oposição, né? Eu tenho outros efeitos lógicos, mas eu vou me centrar nesses três hoje com vocês. Oposição. Está chovendo muito, mas as ruas não alagaram, certo? Olha aí, veja que só existe a oposição porque esse fato aqui, né, ele não foi concluído, ele não aconteceu, né? Quando está chovendo muito, principalmente aqui em Teresina, olha aí, pessoal do saneamento básico, hein? Muitas vezes as ruas alagam. É ou não é verdade? Zona Leste de Teresina, não sei se você mora na Zona Leste, né? Mas diz que lá tem negócio, lá vira rios, né? Ali no meio das avenidas. Enfim, então veja que só existe essa oposição, por quê? Porque esse evento 2 aqui, a gente pode dizer o evento 1. O evento 1 é o quê? Está chovendo muito. O evento 2, as ruas não alagaram. Então só existe a oposição entre eles, né? Porque esse evento 2 aí, ele foi contrário à expectativa do evento 1. Quando chove muito, qual é a minha expectativa? Que as ruas alaguem até. Mas veja que dessa vez essa expectativa ela não aconteceu. As ruas não alagaram. Então aqui a gente vê que houve uma oposição, certo? E o mais, ele é colocado aqui justamente para fazer isso, né? Para reforçar essa ideia de oposição. Veja que as duas orações independentes, né, elas soltas, elas já guardam essa oposição. Está chovendo muito, as ruas não alagaram. Mas aí é necessário fazer aí uma junção, né, dessas duas orações, fazer um período composto, mais coeso, mais costurado, certo? Agora vamos para aqui o último, né? Causa e consequência, que é o que nos interessa, certo? Causa e consequência. As ruas estão alagadas porque choveu. Andam junto. Geralmente, gente, causa e consequência andam junto. Se você tem uma causa, você tem que ter uma consequência. Se você tem uma consequência, você tem que ter uma causa, certo? Então, você sempre vai ver esses dois efeitos. Aqui vejam só o que eu disse. Temos o evento 1 e o evento 2. Temos aqui também um evento 1, né, um possível evento 1 e um evento 2, certo? Aqui não. Aliás, aqui sim, né, nós temos o evento 1 e o 2, certo? Porém, a gente pode chamar, em vez de evento 1 e evento 2, a gente chamar de causa e consequência. É só reconhecer quem é a causa e quem é a consequência. Então, eu vou colocar evento 1 e evento 2 e depois a gente nomeia eles, certo? Então, vamos observar aqui. Eu vou fazer, eu já vou dando a resposta aqui, né? Eu vou chamar esse daqui de evento 1. E as ruas estão alagadas de evento 2, certo? E vocês já devem estar entendendo por quê. Vamos lá. Qual é o meu evento 1? As ruas estão alagadas, né? Você sai de casa e nota, meu Deus, as ruas estão alagadas, né? Nossa, as ruas estão alagadas. E aí você fica abismado, né? Você acorda cedo, né? Dormiu aquele sono pesado. Aí acorda cedo e as ruas estão alagadas. Se assusta, né? Você tem ali de cara o evento 2, certo? E você vai e procura o motivo disso, procura a causa disso. Por que as ruas estão alagadas? O rio transbordou? O cano da rua quebrou? Não, porque choveu. Ou seja, você acha o evento 1 aí. As ruas estão alagadas porque choveu, certo? Você observa isso. Então, esse evento 2 aqui, certo? Ele teve uma razão, ele teve uma causa para que ele acontecesse. As ruas não amanheceram alagadas do nada, elas tiveram uma causa, certo? E esse choveu aqui, que é o evento 1, a gente vai chamar de causa, certo? Causa. E as ruas estão alagadas, que é o evento 2, a gente vai chamar de consequência. Ok? Vocês observaram que, por exemplo, na condição, a gente tem o se. Na oposição, a gente tem o mais. E na causa e consequência, a gente vai ter aqui o porquê. Tem outros também, certo? Mas a gente vai ter aqui o porquê. Esse porquêzinho aí, junto e sem acento, certo? Da forma que você está vendo aí na sua tela, ele indica causa e consequência, ok? Então,
porque junto e sem acento indica causa e consequência. E é justamente, a gente vai imaginar aqui, melhor dizendo, a gente vai imaginar aqui, né? As ruas estão alagadas, ponto. Agora, oração 2, choveu, ponto. Agora a gente vai juntar as duas orações. As ruas estão alagadas porque choveu, ok? Então a gente fez essa amarração. Quem foi que cooperou? Foi esse porquê. No caso, tanto o se como o mais e o porquê, a gente vai chamar de conjunção. Conjunção. Veja que o nome até ajuda. Junção, aquilo que junta, né? Conjunção, é só lembrar, junção é o que está junto. A conjunção ela é responsável, né, por juntar as orações, certo? Por fazer essa ligação entre as orações. Lógico, ela traz o sentido dela. O porquê, no caso aqui, trouxe o sentido de causa e consequência. Mas a gente pode observar, né, o se, ele traz o sentido de condição, e o mais de oposição. Cada um tem o seu sentido específico. Belezinha? Então vamos ver aqui conjunções de causa e consequência. Essas conjunções aqui, geralmente elas vão apontar para causa e consequência. Não quer dizer que é sempre. Ah, professor, tem um porquê, então é causa e consequência. Não, às vezes o porquê ele pode ser explicativo. Tem o como, professor, é causa e consequência. Não, às vezes ele pode ser comparativo. Ah, professor, o visto, o que e o já que, também causa e consequência. Não, gente, ele pode ser também explicativo às vezes, certo? O tão que, o tanto que e o que. O tão que e o tanto que, eles, na maioria dos casos, eles vão apontar também, né, para causa e consequência. E o que, ele é muito maleável, esse que aqui, certo? Esse que vocês têm que ter uma atenção redobrada com ele, porque ele é muito maleável, ele pode ser inúmeras coisas. Porém, eu sei, eu não estou aqui querendo que vocês decorem conjunções, vocês só desconfiem quando vocês observarem essas conjunções no texto. O efeito lógico é quem vai mandar. Porque às vezes as frases elas nem estão amarradas, né? Uma está ali, assim, numa parte do texto, a outra está lá, mas para o final do texto, né? Certo? E aí tem causa e consequência entre elas, pode haver, por que não? Se o autor do texto conseguir fazer, né, esse manejo aí, você vai observar que existe. Então, nem sempre contem com as conjunções, não. No entanto, na maioria dos casos, você vai poder ver elas aparecendo. Então, vamos aqui aos exemplos. Ela não quer pizza, porque está de dieta. Então, nós vemos aqui, olha só, a causa, eu vou colocar a causa CA, certo? E a consequência eu vou colocar CO. Então, a causa, ela está de dieta. Qual é a consequência? Ela não quer comer pizza, não vai comer pizza de jeito nenhum. Como dormi pouco, acordei com indisposição. Aqui já está ao contrário. Veja que a causa aparece primeiro. A causa, CA, certo? E a consequência acontece depois, né? Como dormi pouco, acordei com indisposição. Geralmente, quando a gente dorme pouco, a gente acorda assim, né? Meio lento, né? Meio fraco. Vamos aos outros. Cancelaremos a viagem, visto que com o temporal é mais perigoso. Olha aí. Então, é mais perigoso viajar, né, com o temporal. Esse é o evento 1. O evento 2, a viagem vai ter que ser cancelada. Então, o evento 1 é a minha causa. E qual é a consequência? Vamos cancelar a viagem. Chegamos tão cansados que nem fizemos o jantar. Olha aí novamente, causa e consequência, né? Nós temos aí a causa, chegar cansado. Olha aí, chegamos tão cansados. É a causa. Qual é a consequência? Nem fizemos o jantar, né? Pediram aí no iFood, enfim. Ela tanto trabalhou que conseguiu comprar seu próprio apartamento. Vou botar aqui o ponto final. Pronto. Olha aí. Opa. Ela tanto trabalhou. Olha aqui a causa. O esforço, né? O trabalho.
E o que foi a consequência, né? Com o seu esforço, com o seu trabalho diário e muito, né? Ela conseguiu comprar o seu próprio apartamento. Consequência. Belezinha? Então, olha aí, a gente reconhece a causa e a consequência a partir desse efeito lógico. Porém, vocês observaram que eu grifei aqui as conjunções, né? Deixei em negrito. Porque... Opa, falta essa daqui, ó. Como, visto que, o tão que e o tanto que. Observem que na relação, o tão que e o tanto que, eles estão aqui, ó. Certo? Com reticências. Quer dizer que eles acontecem um pouquinho distantes um do outro. Eles não acontecem próximos, não. Por isso que eles têm essas reticências aí. Certo? Então, eles geralmente acontecem um pouquinho separados na frase. Beleza? Professor, um exemplo com o quê? Eu lembrei agora de uma música, né? É uma dupla, se eu não me engano, Maiara e Maraísa. Elas dizem assim, garçom, vírgula, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. Vixe, nem vai caber direito aqui, vamos lá. Me faz sofrer. Pronto. Olha aí, veja que nós temos aqui esse quezinho. E agora, como é que eu vou descobrir a causa e consequência? É só observar os eventos. Quais são os eventos aí? Nós temos troco o DVD e o outro evento. Essa moda me faz sofrer, certo? Por que ela pede para trocar o DVD? Porque tem uma causa. O DVD que está passando a música, né? Talvez lá uma banda ou um cantor, né? Enfim, eu não sei qual é, um que traz sofrência, talvez, né? Está lá tocando aquela música que faz ela, né? Ou ele, o eu lírico, lembrar aí, né? Da pessoa amada, que talvez já a deixou, né? Então, no raciocínio dela, ela diz, olha, troca o DVD. E aí ela explica, né? Não é nem que ela explica, ela mostra qual é a causa, né, disso. Que essa moda me faz sofrer. Então, nós temos aqui, ó, a causa, essa moda me faz sofrer, e a consequência, troca o DVD. Certo? Olha o quezinho aparecendo. Em letra de música. Beleza? Vamos seguir, vamos praticar, vamos para a questão agora. Questão, né? Nós temos uma questão, é um trecho de um romance. Quem é você, Alaska, né? O romance. Eu creio que a visualização esteja boa aí para vocês. Ótimo. Então vamos lê-lo aqui, esse trecho. Eu queria ser seu último amor, mas sabia que não era. Sabia e a odiava por isso. Eu a odiava por não se importar comigo. Eu a odiava por ter me deixado naquela noite. E odiava a mim mesmo por tê-la deixado ir embora. Porque se eu tivesse sido suficiente, ela não teria ido embora. Simplesmente teria estado comigo, conversado e chorado, e eu a teria ouvido e teria beijado as lágrimas que caíam dos seus olhos. Então vejamos aí, né, o narrador, que também é personagem, no caso, né? E aí está falando justamente sobre a pessoa amada. Está falando que ele odeia a pessoa amada, né? Porque foi justamente, né? Houve ali um rompimento. E um dos culpados, né? É o próprio narrador, personagem aí. Ele se coloca, né? Eu odiava a mim mesmo por tê-la deixado ir embora, né? Veja que ele explica aí. Mas vamos observar a relação de causa e consequência. Geralmente, nos romances, é muito fácil a gente observar isso. Por quê? Os romances, eles são narrativas. Então, eles vão ter ali várias ações em sequência, né? A narrativa é uma sequência de ações. Uma ação 1, uma ação 2, uma ação 3. Certo? Isso é uma narrativa. Você vai observar uma sequência de ações que vai montar um enredo, vai montar uma história toda. Ok? E aí, dentro dessas ações, você vai observar várias ações, né? Vários efeitos lógicos. Você vai observar condição, você vai observar oposição, você vai observar também, né, causa e consequência, certo? Então, é isso que nós vamos observar aqui, né? Qual vai ser o trecho que expressa uma causa, certo? Então, se o trecho vai expressar uma causa, logicamente, tem uma consequência próximo dele. Vamos lá.
Na letra A diz, eu queria ser seu último amor. Veja que na letra A, é bem a primeira linha do texto. Eu queria ser seu último amor. E a continuação dessa frase aqui, né, veja que ela ainda tem uma ligação com outra oração. Mas sabia que não era. Gente, aqui, essa frase, essa oração, ela está independente, certo? Veja que é um evento 1. Ela não tem relação nem de causa nem de consequência. Ela só vai encontrar, né, depois uma oração que está contrária a ela, que é a próxima oração, né, que tem até o mais aqui, ó. Aqui nós temos uma relação até de oposição, certo? Mas nessa frase aqui, eu queria ser seu último amor, não há relação nem de causa nem de consequência, qualquer outra relação. Aí é apenas uma ação, um evento, certo? Que ele está citando, né? Que ele queria, né, ou ela queria ser seu último amor, ok? Mas sabia que não era. Aqui sim, se perguntassem essa outra aqui, ó, mas sabia que não era, a gente ia dizer, é oposição, mas também não é causa. Na letra B, por não se importar comigo. Então a gente vai achar aqui, ó, esse trecho, por não se importar comigo. Eu a odiava, por não se importar comigo. Veja que tem uma amarraçãozinha aí legal, né? Eu a odiava. E aí, nós vamos observar, né, qual é a causa de ele dizer que a odiava, por não se importar comigo. Ou seja, ele odeia, olha só, como é que tá hoje, o negócio não está bom não. Ele odiava a pessoa amada, certo? Porque a pessoa não se importava com ele, certo? Então nós temos aí uma causa aqui. E qual é a consequência? Lógico, quem não se importa com você, no mínimo, né? No mínimo você isola ela, no mínimo. Aí você pode não gostar dela e até odiar ela, né? E aí a pessoa, ainda mais a pessoa que você ama, que você está ali sempre querendo a atenção dela, e aí ela nem está nem aí para você. E terminou gerando uma consequência, né? Ele foi a odiar, certo? Então nós temos na letra B aqui uma causa. Vamos guardar ela por enquanto, vamos ver a C e a D. Teria estado comigo, conversado e chorado. Eu vou botar a D no pacote. Teria beijado as lágrimas que caíam dos seus olhos. Por que eu coloquei a C e a D juntas aqui no mesmo pacote para a gente analisar? Porque elas estão seguindo o mesmo efeito lógico. Só resta saber se é causa e consequência. Vamos lá. Esse teria estado comigo, veja só, simplesmente teria estado comigo, conversado e chorado. Ele começa a partir daqui, certo? E o teria beijado, as lágrimas que caíam começa a partir daqui. Você pode até achar que aqui pode ser uma consequência. Você observa aqui. Eu tivesse sido suficiente, ela não teria querido ir embora, simplesmente teria estado comigo, conversado e chorado, e eu a teria ouvido e teria beijado as lágrimas que caíam dos seus olhos. Todos esses eventos aqui, eles estão ligados a esse aqui, ó. Eu tivesse sido suficiente. Você vai observar o porquê, certo? Mas você também observa o se. E é mais forte essa relação com o se do que com o porquê, certo? Se eu tivesse colocado esse exemplo aqui, ó, eu tivesse sido suficiente, aí tudo bem, você poderia até achar uma causa aqui. Porém, a continuidade já é em relação ao se, já é a condição. Se eu tivesse sido suficiente, teria estado comigo, conversado e chorado, teria beijado as lágrimas que caíam dos seus olhos. Então, veja que esse se aqui, ele indica condição. E aqui, essas outras orações, elas só seguem o raciocínio dessa condição. Então, a correta é a letra B, por não se importar comigo. Aí é a causa, né? E a consequência, eu a odiava. Belezinha? Então, encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado e até a próxima. Valeu, galerinha!